Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Maria Caroline, sou professora de matemática. Estou representando também a professora Denise, a professora Valéria e a professora Marcilene. Pessoal, hoje a gente vai estudar sobre as propriedades dos números reais, tá? Há propriedades nas operações de adição e multiplicação, que utilizamos com bastante frequência na matemática. Essas propriedades que a gente vai estudar, elas são válidas para todos os números reais, ok? A primeira propriedade que a gente vai estudar é a propriedade comutativa, ok? O modo de organização dos números, ele não altera o resultado da operação, tá? Então, a propriedade comutativa, não importa a ordem que eu somar os números ou multiplicar o número, o resultado vai ser sempre igual, tá? Então, dados os números A e B, essa propriedade é expressa como? No caso da adição, se a gente somar A mais B ou B mais A, vai dar o mesmo valor, vai ser igual, tá? Então, suponha que esse A pode ser, esse A e esse B pode ser qualquer valor. Então, essa propriedade, ela vale para qualquer valor, que quando somamos eles, né? Ou multiplicamos eles, vai dar o mesmo valor. Observe o exemplo. Considerando o A um número 5 e o B um número 8. Se eu somar 5 mais 8 vai dar 13, que vai ser igual se eu fazer a soma de 8 mais 5, tá? Então, não importa a ordem que eu somar, vai dar o mesmo resultado final. E essa propriedade também é válida para a operação da multiplicação, tá? Se eu fazer 5 vezes 8 dá 40, que vai ser a mesma coisa de 8 vezes 5, que também vai dar 40, tá? Então, o modo de eu organizar os números, ele não vai alterar o resultado da minha operação. É isso que diz a propriedade comutativa. Pessoal, agora vamos estudar a propriedade associativa. Quando que vamos utilizar ela? Quando aparecer 3 ou mais parcelas de números reais, tá? Como assim, professora? Quando eu estiver somando ou multiplicando 3 ou mais números, tá? Não vai importar a ordem que eu começar a fazer essa soma, tá? Então, vamos lá, dados quaisquer números, eu chamei aqui de A, B e C, tá? Na adição, não importa se eu somar o primeiro mais o segundo e o resultado somar pelo terceiro, ou se eu somar o segundo e o terceiro primeiro e depois o resultado somar com o primeiro. No final, vai dar sempre a mesma resposta, tá? Os valores vão ser iguais. Observe o exemplo, ó. Considerando o A1, o B2 e o C3. Então, aqui, ó, eu sempre tenho que resolver, lembrando quem está dentro do parênteses, tá? Então, 1 mais 2 vai dar 3. Esse resultado eu vou somar com o terceiro elemento. Então, 3 mais 3 vai dar 6. Do outro lado, eu somei primeiro o segundo e o terceiro elemento, que deu 2 mais 3, 5. 5 mais o primeiro elemento, 6. Observe que deu o mesmo valor, tá? Então, a propriedade associativa diz, não importa qual elemento que eu vou somar primeiro, qual parcela que eu somo primeiro, o resultado não vai alterar, tá bom? Vale também para o caso da multiplicação, tá bom? Eu posso multiplicar o primeiro com o segundo.
né? 1 vezes 2, 2. E depois multiplicar o resultado com o terceiro elemento, que é o 3. 2 vezes 3, 6. Ou eu posso multiplicar primeiro o segundo com o terceiro. 2 vezes 3, 6. O resultado com o primeiro. 6 vezes 1, 6. Então, não importa a ordem que eu fazer a soma ou a multiplicação, que no final a resposta vai ser o mesmo. Ele não vai alterar o resultado final. Pessoal, agora vamos estudar a propriedade distributiva. Quando vocês vão utilizar a propriedade distributiva? Quando as expressões algébricas envolver duas operações ao mesmo tempo. Como assim? Observe o exemplo. Nesse exemplo, eu tenho a operação da multiplicação e a operação da adição, tá? Então, eu estou tendo duas operações ao mesmo tempo. Então, eu vou aplicar a distributiva. Eu vou pegar o valor que está fora do parênteses e multiplicar por todos os elementos que está dentro do parênteses, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes o 1, né? Vou pegar o 2 e multiplicar pelo primeiro elemento, que é o 1. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 1, tá? Copio o sinalzinho de mais. Depois, eu vou multiplicar o elemento que está fora pelo segundo elemento. Então, vai ser 2 vezes o número 3, ok? Mas eu ainda não acabei a minha conta, agora eu tenho que realizar essa multiplicação, ó. 2 vezes 1, 2. O mais eu copio, 2 vezes 3, 6. Somando 2 mais 6, 8. Então, o valor da minha expressão deu 8, ok? Observe o segundo exemplo. Segundo exemplo, eu tenho o 3. Ele vai multiplicar também, né? Como é a propriedade distributiva, estou aplicando, então eu vou multiplicar esse valor por todos os elementos que está dentro do parênteses. Então, o 3 vezes o 2, então eu copio aqui, ó, 3 vezes o 2. Agora, observe que eu tenho um sinalzinho de menos. Cuidado, esse sinalzinho de menos, ele está acompanhando o 1, tá? Então, eu vou ter que pegar o 3 e multiplicar por quem? Eu vou multiplicar pelo menos 1. Não é somente pelo número 1, tá? Eu vou multiplicar pelo menos 1. Não esqueçam, quando tiver o sinalzinho de menos antes do número, é número negativo. Então, eu tenho que multiplicar por ele e pelo sinal, tá? Então, resolvendo a multiplicação aqui, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, certo? Por quê? Ó, observe o sinalzinho aqui, é mais com menos, fazendo a regra de sinal, vai dar menos, tá? Mais com menos, menos. Então, vai dar menos 3, certo? Agora, resolvendo, 6 menos 3, 3, ok? Agora, pode aparecer exercícios quando tiver mais que 2 elementos dentro do parênteses, tá? Então, observe que aqui eu tenho a multiplicação, eu tenho a operação da adição e a operação da subtração. Eu vou resolver da mesma forma, não precisa se apavorar. Eu vou pegar o número que está fora do parênteses e multiplicar por todos os números que está dentro do parênteses, tá? Vamos fazendo um a um. O 4 eu vou multiplicar com 2. Não tem sinal de negativo? Não. Então, é só eu fazer 4 vezes 2. Beleza. Agora, eu vou pegar o 4 e multiplicar por 1. Então, vai continuar positivo, tudo positivo. Então, aqui é o sinalzinho é de mais. 4 vezes o 1. Agora, cuidado. O 4, ele tá multiplicando menos 3, tá bom? Porque tem um sinalzinho de menos aqui na frente.
Então, vai ser 4 vezes o menos 3, tá? Ótimo. Agora, eu vou resolver a minha multiplicação, ó. 4 vezes 2, 8. Copia o sinalzinho de mais. 4 vezes 1, 4. Agora, aqui, a gente vai ter que comparar sinal, ó. O 4 é positivo e o 3 é negativo, ó. Utilizando a regra de sinal, mais com menos, vai dar menos, tá? E depois eu faço a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Ok? Ainda não acabou, eu tenho que juntar. Vou juntar os positivos. 4 mais 8, 12. E copio menos 12. Agora, você pensa, eu tenho 12, devo 12, me resta 0, né? Não me resta nada, na verdade, né? Fica resposta 0. Ok? Pode aparecer exercícios também que envolva fração, tá? Dentro da distributiva, mas que vocês têm que multiplicar fração, tá? Não se preocupe, vai ser a mesma ideia. Você vai pegar o valor que está fora do parênteses e multiplicar por todos os que está dentro, tá? Então, eu vou pegar o meio e multiplicar por 3 sobre 2, tá? Então, meio vezes 3 sobre 2. Mais, copia o sinalzinho. O meio, eu vou ter que multiplicar por quem? Por 5 sobre 2. Então, meio vezes 5 sobre 2. Ok? Agora, eu vou resolver a multiplicação de fração. Como que eu resolvo multiplicação de fração? Eu multiplico de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Ok? Copio o sinal de mais e vou multiplicar o segundo conjunto de fração. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. Ótimo, mas eu não acabei ainda. Tenho que fazer a soma de fração. Quando os denominadores são iguais, eu conservo, eu copio e somo os de cima, né? Então, 3 mais 5, 8. Agora, 8 dividido por 4, a resposta é 2. Beleza, pessoal? Então, na distributiva, vocês têm que multiplicar o que está fora do parênteses por todos os valores que está dentro do parênteses. Pessoal, agora vamos estudar a propriedade do elemento neutro, tá? Essa propriedade, ela refere-se aos elementos que não geram influência dentro de uma operação. Ou seja, ele não faz muita diferença na operação, tá? Vamos ver, na adição, esse elemento é o número 0, tá? Por quê? Se eu somar qualquer valor, eu chamei de A, qualquer valor somado a 0, vai dar esse qualquer valor, tá? Ele não vai alterar a conta. Então, por isso que ele não gera influência dentro da operação. Exemplo com número. 2 somado a 0 continua 2. Então, o 0, ele é o elemento neutro da adição. Por quê? Qualquer número somado a 0 vai dar ele mesmo, vai dar aquele mesmo número. Na multiplicação, esse elemento vai corresponder ao número 1. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, tá? Ele não vai alterar o valor. Então, 2 vezes 1, 2, ok? Pessoal, a próxima propriedade é a propriedade do elemento inverso, tá? Então, dado um número real A, qualquer número diferente de 0,
vai existir um número real, 1 sobre 0, que é denominado inverso multiplicativo do A, tal que, quando eu pegar o número, o elemento, e multiplicar pelo seu inverso, essa conta tem que dar 1. Então, quando no exercício perguntar qual é o inverso de determinado valor, a gente tem que fazer o quê? Procurar um número que multiplicado com ele vai dar 1, tá? Então, observe o exemplo. No exemplo 1, ele pergunta qual é o elemento inverso de 4 sobre 2. Pessoal, como é fração, a gente pode pensar no inverso, como o próprio nome já diz, o contrário, né? Então, se é 4 sobre 2, a gente pode inverter. O que está no denominador, o que está embaixo vai em cima, e o que está em cima vai embaixo. Então, se é 4 sobre 2, o contrário é 2 sobre 4. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, tá? Observe que vocês podem multiplicar eles para ver se realmente está certo. Então, quando eu pegar o elemento e multiplicar pelo seu inverso, que é 2 sobre 4, eu vou obter 1, tá? Relembrando que multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ou seja, 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 8, 1. Observa que ele satisfez a propriedade. Então, qual que é o inverso de 4 sobre 2? É 2 sobre 4. Então, quando for fração, a gente tem que inverter o valor dessa fração, ok? Agora, observe o segundo exemplo de elemento inverso. Nesse caso, ele está pedindo o inverso do número 2. Ai, não é fração, e agora? Vocês podem utilizar aquela propriedade que, quando não tem nenhum número embaixo do número, ele quer dizer que tem um 1, tá? Então, eu coloquei de lápis aqui para vocês verem, tá? E fazer com o formato de fração. 2 sobre 1, o inverso, né? A gente vai mudar. O que tá em cima vai para baixo e o que tá embaixo vai em cima. Então, o inverso vai ser meio, tá? A gente pode provar fazendo a multiplicação do elemento vezes o inverso, tá? Quando a gente faz a multiplicação de cima com de cima, 2 vezes 1, 2. De baixo com de baixo, 1 vezes 2, 2. O resultado da divisão, 2 dividido por 2, vai dar 1. Então, ele satisfaz a propriedade. Então, o elemento inverso de 2 é 1 sobre 2. Ok? Pessoal, agora vamos estudar a propriedade do elemento oposto. O que diz essa propriedade? Que dado um número real qualquer, A, existe um único número real menos A, denominado oposto de A, tal que quando eu somar o número com seu oposto, ele resulta em 0, tá? Então, o elemento oposto nada mais é que a soma do número, tá? Então, aqui é o número com seu oposto dá 0, tá? Em anos anteriores, vocês estudou o elemento oposto, tá? Onde o oposto de 10 positivo é o inverso, né, do número. Então, se é mais 10, o oposto é o sinal contrário, então é menos 10, tá? Esse pedacinho aqui a gente só tá relembrando de anos anteriores, tá? Então, a propriedade do elemento oposto diz que se eu pegar um número e somar com seu oposto, o resultado sempre dará 0. Observe o exemplo.
eu peguei o número 15, tá? E eu vou somar com o oposto. Qual que é o oposto de mais 15? É o menos 15. Eu coloquei aqui, ó, entre parênteses. Então, quando eu somo 15 menos 15, resulta em 0. Então, a propriedade do elemento oposto nada mais é que, quando somar o número com o oposto, o resultado sempre dará 0, ok? Agora, pessoal, vamos estudar a propriedade do anulamento do produto, tá? Essa propriedade é aplicada na operação da multiplicação, tá? E ela nos diz, se eu multiplicar dois números quaisquer, A e B, multipliquei, o resultado, se der 0, quer dizer que algum desses números vai ser 0, tá? Ou A é 0 ou B é 0, tá? Então, em uma multiplicação, para dar o resultado 0, algum dos elementos que eu estou multiplicando tem que ser 0. Observe o exemplo. Suponha que o A é 1 e o B é 0. Quando eu multiplico aqui, ó, 1 vezes 0 é 0. Então, um dos elementos teve que ser 0. Ou, agora o A é 0 e o B é 1. Quando eu multiplicar 0 vezes 1, 0. Então, a propriedade do anulamento do produto nada mais é que, na multiplicação, para ter resultado 0, algum dos elementos que eu estou multiplicando tem que resultar em 0. Pessoal, agora vamos estudar a propriedade da multiplicação por 0. Ela nos diz que, seja um número A qualquer, se multiplicado por 0, temos, pegar esse número qualquer, multiplicar por 0, o resultado da minha operação é 0, tá? Então, exemplo, 144 vezes o 0, resultado 0, tá? Então, qualquer número que multiplicado por 0 vai dar 0. A diferença da propriedade da multiplicação por 0 e a do anulamento do produto é que a do anulamento do produto nos diz que entre dois números que eu não sei, se der resposta 0, um deles vai ser 0. E a da multiplicação por 0, ela já afirma que um dos elementos vai ser 0. Ok? Então, na multiplicação, no anulamento do produto, ó, ela não sabe quem que é o valor de A e quem que é o valor de B, e a resposta vai dar 0. Agora, na multiplicação por 0, eu já sei que um dos elementos é 0. Então, quando eu multiplicar, a resposta sempre dará 0. Pessoal, para finalizar, vamos estudar a última propriedade, que é a operação inversa. É a propriedade da operação inversa. Ela é dividida em duas partes. No caso da adição, ela diz que se eu somar um A qualquer mais um número B qualquer, ele vai me resultar em um valor C, tá? Qualquer. E eu quiser saber o valor do A ou o valor do B, eu consigo, isolando eles do lado da igualdade e passando o outro valor para o outro lado da igualdade como operação inversa, tá? Essa propriedade é muito utilizada quando estuda equação. Para quem não lembra, esse exemplo é um exemplinho de equação. Equação. O que é equação? É quando eu quero descobrir o valor de uma letra e eu também tenho um sinalzinho de igual, tá? É uma igualdade, tá? Então, vamos ver em exemplos, né? Exemplos práticos, tá? Eu quero achar o valor de B. Como que eu resolvo essa equaçãozinha? Achar o valor de B. Eu vou isolar ele desse lado da igualdade, eu vou deixar ele aqui sozinho. Para isso, eu vou ter que tirar esse 3 aqui, né? Eu vou ter que tirar ele.
ele vai para o outro lado com a operação inversa, com um sinal inverso. Então, se ele era mais 3, ele vai para o outro lado, menos 3. Agora, eu consigo achar o valor de B. O B vai ser o 5 menos o 3, que resulta em 2. Como fizemos o exemplo da adição, agora vamos estudar a operação inversa quando for multiplicação. Então, se eu estiver multiplicando os valores, tá? Desde que o valor de A e o valor de B tem que ser diferente de 0, essa propriedade é válida, tá? Se eu quiser saber o valor de A, eu posso deixar ele isolado do lado da equação e passar o valor de B dividindo para o outro lado. Ele está realizando a operação inversa. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. E é o mesmo caso se eu quiser achar o B. Eu isolo o B desse lado e eu passo o valor de A que está multiplicando para o outro lado. Observe o exemplo que fica mais fácil. Ela também é utilizada em equação, tá? Eu quero saber o valor de B, ó. Eu tenho a multiplicação aqui. Eu tenho que deixar o B sozinho desse lado da igualdade. Então, eu vou passar o 4 para o outro lado da igualdade. Mas se ele está multiplicando, ele vai passar como operação inversa, que é dividindo. Então, 8 dividido por 4, 2. Então, a propriedade da operação inversa na multiplicação nada mais é que, se eu estou multiplicando o valor, ele vai passar para o outro lado dividindo, na multiplicação. Na adição, se ele está somando, ele passa subtraindo. Pensa, é operação inversa. Ele vai para o outro lado da igualdade sempre com o valor inverso. Se é positivo, ele vai negativo. Se está negativo, ele vai positivo. E na multiplicação, se ele está multiplicando, ele passa dividindo.